Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou iniciando mais um vídeo, Mensagem do Coração de Deus, e lembrá-los que já acabei de postar no canal o versículo do dia de ontem. A mensagem que eu quero trazer para mim, para o seu coração, está em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 9 e o 10. Bel, pegava para a mamãe, esqueci. E quero trazer essa mensagem aqui, né, como eu dei a mensagem do versículo do dia de ontem, no capítulo 19, mas só que era do 1 até o 9, e eu vou estar falando agora do 10, né? E depois que o anjo começou a cuidar ali de Elias, ele tinha já retomado as suas forças, ele foi prosseguindo 40 dias, 40 noites, para o monte de Deus, né? E depois ele encontrou uma caverna onde ele passou a noite. E ele passou a noite lá, né? E o Senhor perguntou para ele: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, lugar de caverna. Eu não te trouxe para essa caverna, Elias. O que você está fazendo aqui, escondido nessa caverna? Tinha, né? Um motivo. Não foi o meu motivo, mas foi quem que te levou para esse deserto, quem provocou para você estar nesse deserto, em outras palavras, né? E Elias, ele vem logo dialogando com o Senhor, dando a resposta, falando para o Senhor que ele tem servido a ele com zelo, né? Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os profetas, sou o único que restou, agora estão procurando me matar. Então, ele deu um relatório do que estava ocorrendo com ele. O povo ao qual o Senhor tinha dado para Elias cuidar estava sendo um povo ingrato, rebelde, que estava agora do lado oposto, né? Largaram o Senhor e agora estão do lado da injustiça, compactuando com a injustiça e adorando outros deuses, deixando o Senhor insatisfeito. Então, o que acontece? Ele detalhou tudo o que estava ocorrendo. Então, foi por isso que eu estou aqui, Senhor, em outras palavras, né? É por isso que eu estou aqui. Eu sou o único que sobrou. Estou agora passando por essas lutas, por essas adversidades. A Jezabel está me perseguindo, pois ela quer me matar. Israelita, tanto como a Jezabel, mataram os profetas de Baal, os profetas do Senhor, né? Então, por isso que eu me refugiei aqui, né? Então, o Senhor falou com ele assim, ó, saia e põe-se diante de mim no monte. Ou seja, eu quero revelar-se ao teu coração. E o Senhor marcou com ele no monte, porque lá era onde ele ia se revelar e eles iam ter aquela intimidade ali maior. Então, o Senhor queria se apresentar a ele de maneira diferente. E o Senhor já sabia o que estava no coração de Elias, né? Pois ele já tinha feito aquela oração, e no entanto o Senhor enviou um anjo para servir ele no deserto. Então, seria a resposta já de Elias, quando chegasse no monte lá de Deus, ele já ia dar toda a instrução do que Elias tinha que fazer, né? Então, nós vamos ver aqui que ele começou já a se programar para estar nesse lugar. Mas antes de ele chegar a esse local, né? Antes dele chegar a esse local, enquanto o Senhor estava ali, o Senhor passou e uma forte vendaval atingiu. Depois que o Senhor passou, um grande vendaval começou a surgir no monte, né? E atingiu o monte. Ó, vou ler de novo. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e uma forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. O adversário estava tão irado, tão revoltado, porque Israel não estava sozinho. Tinha um líder espiritual, tinha alguém ali que estava na luz, que estava mostrando para ele o caminho certo. E o único que estava ali, o inimigo queria eliminá-lo.
Então, já antes de chegar no monte de Deus, o diabo já começou a armar. O diabo queria até matar aqui Elias. Começou a vir um terremoto, aquele vendaval forte que fez, né, até com que as pedras se soltassem, né? Podia ter matado até Elias, né? Então começou aquele terremoto, né, aquele vento e o fogo também, né? Mas a Bíblia vem mencionando que o Senhor não estava em nenhum desses, nem no vento, nem no fogo, nem no terremoto. O Senhor não estava nessa situação aí, não. Não tinha o dedo de Deus, não era a aprovação de Deus. Quem estava ali era o inimigo, porque ele queria atingir Elias. O inimigo estava até querendo impedir já Elias de chegar no lugar para poder ouvir a Deus, para poder fazer dele um instrumento, preparar o caminho para quando ele não tivesse. Então, quem estivesse no lugar dele daria sequência a essa obra, né? Então, o inimigo já estava querendo atrapalhar. Então, ele já vem enfrentando aqui já um confronto espiritual, né? O inimigo começa a se levantar com fúria, mas o Senhor não estava nesse negócio. Mesmo o Senhor não estando nesse negócio, ele tinha a fé dele, ele tinha a confiança, ele tinha a palavra, ele tinha que usar o que era dele, que era direito dele, que era autoridade. Ele tinha que ali repreender ali o mal que estava agindo por detrás disso tudo. Assim somos nós, como quando enfrentamos a adversidade, ao qual nós não corremos, nós não provocamos. Então, tem luta que o Senhor nos processos permite, mas tem lutas que não é o Senhor que permite, é o próprio inimigo, os instrumentos dele que cria, fazendo assim vivenciar dias difíceis. Mas o diabo, ele é o único que quer destruir os propósitos de Deus. E se veio, você tem que usar a autoridade que for lhe concedida, repreendendo o mal, a força maligna, e assim vai acontecer, vai suceder aquilo que você declarou. Porque quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, ele estava dormindo, mas ele estava observando o comportamento dos discípulos, porque ele queria estar extraindo dele, naquele momento, a fé deles, a confiança. Ele queria ver como os discípulos estavam diante da adversidade, pois ele andava com Jesus, ele queria saber se ele iria agora colocar em prática o que aprendeu. Então ele estava passando por aquela prova, mas Jesus já sabia. Eles não repreenderam, a situação foi ficando mais difícil. E eles foram se acostumando com o sofrimento, porque eles não agiram no mundo espiritual, deixaram o desespero tomar o coração deles. Mas quando Jesus assim acordou pelos seus discípulos, ele foi logo e repreendeu a tempestade, o vento, o mar se aquietou. Então, até o vento e o mar lhe obedece. Ficaram admirados. Mas o que Jesus fez é o exemplo de que nós também podemos fazer, usando essa autoridade, repreendendo o mal, e assim vai acontecer. Então, as obras que Jesus fez, nós temos que realizar também. E ele disse que obras maiores faríamos, maiores do que é o Senhor também. Então, assumir a posição no espiritual é importante. É claro que a batalha espiritual vem chegando para dizer que está dominando, como estava ocorrendo aqui. Até as pedras, depois que o terremoto veio, né, começaram a se soltar, né? O fogo começou a aparecer do nada, né? E depois veio um suave sussurro. Então, para você ver que o inimigo, ele está agindo, ele sabe o que vai acontecer. Ele começa a agir às ocultas, escondidas. Ele já começa a manifestar, trazendo um alvoroço, trazendo confusão, porque a Jezabel já veio trazendo uma confusão, já veio manifestada atrás de Elias. Então tinha confusão, tinha um demônio dominando a vida dela. Então o demônio que estava na vida dela, passa mesmo, o diabo já estava dando um grito de derrota, porque ele já ia sair, ia ser eliminado, ele ia cair por terra. A plantação de Jezabel de Acabe não era uma plantação boa. Estava a lista, né, um relatório de maldade, perversidade,
que estava no nome de Acabe, no nome de Jezabel, era muito grande, e qualquer hora a fatura ia chegar. E agora, o inocente estava pagando, estava agora correndo sem dever nada, por causa daqueles que resolveram ficar em treva, resolveram ficar do lado oposto, do lado da injustiça, largaram Deus. E quem larga Deus paga um preço alto, é usado com força na mão do inimigo. E agora, o trabalho que dá para os filhos de Deus, que tem que suportar a fraqueza dos fracos, que não quer Deus, escolheu, traçou o seu destino da maldade e da perversidade e do lago de fogo. É verdade. Tiveram várias vezes a oportunidade dada por Deus de mudarem de rota, mas eles queriam fazer as suas próprias vontades. Fazer as suas próprias vontades gera morte, gera ruína. A ira de Deus estava acesa sobre aqueles que largaram o Senhor, né? Mas o Senhor ainda tinha planos para aqueles que não se curvaram a Baal. Então o Senhor vai estar ali resgatando, vai estar cuidando deles ali. Mas o que eu quero te dizer é que essa tempestade vinda pelo diabo, esse terremoto, esse fogo, além das pedras cair, as coisas que saem do lugar, o cenário fica desfavorável, o cenário de destruição, porque o diabo veio para matar, não vai passar mais aí, Mel. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida para nós. Então, sabemos que onde tem destruição, tem mentira, onde tem roubo, tem o diabo. Tem injustiça. Deus não compactua com injustiça, pois nele não há injustiça, porque ele é justo. O seu governo, ele é constituído por justiça, né? Então, quem é de Deus manifesta, fala a verdade, manifesta a justiça. Quem é de Deus está dando a mão ao Senhor. Quem compactua e age na injustiça não está dando a mão a Deus. Infelizmente, mesmo conhecendo a palavra, mas virando as costas para Deus, por estar agindo na injustiça, está dando mão ao inimigo, mas está se enganando. Mas contra esse distanciamento ainda dá para voltar, dá para se arrepender, dá para vir para o Senhor enquanto é tempo. Mas Elias passou por essa luta aqui, né? O diabo agora estava querendo colocar Elias para correr. Ou seja, servo de Deus não foi feito para ficar correndo o diabo, né? Tem que ficar agora sendo oprimida pelo diabo, porque de certa forma o servo do Senhor estava oprimido aqui, escondido na caverna, né? E agora Deus vai se revelar ao coração de Elias, né? Enquanto Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu, ficou na entrada da caverna. E ele ficou até esperar o momento passar, né? Desse reboliço, desse cenário, que onde Deus não estava, né? Uma voz disse: o que você está fazendo aqui? Né? Ele respondeu outra vez: eu tenho servido o Senhor com zelo, o Deus do exército. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os seus altares e mataram todos os profetas. Sou o único que restou, agora também procuro me matar. Ele vem falando de novo, né? Depois que já chega lá no Monte de Deus. Então o Senhor lhe disse: volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Então ele teve a orientação do Senhor para voltar pelo mesmo caminho, porque o Senhor estava cuidando da volta dele, estava dando a garantia que ele voltando, nada iria acontecer, né? Quando você chegar lá, eu tenho uma missão para vocês. Você vai ungir Azael para ser rei da Síria, e depois também você vai ungir também Jeú, o neto de Nisi, para ser rei de Israel, né? Não seria mais Acabe. Unja também Eliseu, o filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, para substituir você. Então o Senhor já tinha planos para o Elias. E Israel não podia ficar sem líder espiritual, né? Não podia ficar sem um profeta do Senhor. Eliseu estaria sendo preparado para ser o sucessor de Elias, então ele seria já ungido para essa missão do Senhor. Então aqui o Senhor detalha
detalha como ele agora tem que agir, colocar em prática com rapidez, né? Para executar os propósitos do Senhor. Então o Senhor tinha pressa, né? Pois ele sabia do coração dos adversários, né? Para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azazel será morto por Jeú, né? E será rei também. E quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, aqueles que não se curvaram a Baal, não beijaram aquelas imagens, não se curvaram a ela, seriam preservados, aqueles 7.000 israelitas, que continuavam ali na obediência. Porém, aqueles que estavam na desobediência, que se prostraram, o Senhor não tem compromisso com eles, porque o Senhor tem compromisso com o justo que anda na obediência. E aqui Elias, quando encontrou Eliseu, né? Elias partiu, encontrou Eliseu, filho de Zafate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. Ele estava lá trabalhando, cuidando lá do campo. Eliseu estava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Então aqui, quando joga a capa, ele já estava chamando para essa missão. Já tinha escolhido ele. Mas Eliseu falou assim, olha, Eliseu deixou o boi ali e correu atrás de Elias e disse assim, ele entendeu, né? Ele falou assim, deixa eu primeiro me despedir do meu pai, da minha mãe. Então eu vou te seguir. Então, Elias esperou ele se organizar, né? Então Elias voltou e falou, olha, pensa no que eu te fiz, na capa que ele jogou, foi o chamado, a escolha de Deus, né? E Eliseu, ele voltou, né, para a sua parelha de bois e matou os bois ali, porque ele não ia estar cuidando dos bois, então ele assou aqueles bois e pediu para que viesse dar, queimou tudo no fogo para assar e pediu para distribuir aquela carne para aquele povo da cidade. Então todos comeram e ficaram saciados lá, então ele partiu com Eliseu como seu ajudante, né? Então, você vê como Elias foi obediente à voz de Deus. Quando ele já se teve essas instruções, ele foi logo colocando em prática, executando, porque o Senhor tinha pressa, né? Então ele agiu logo com rapidez, começou já a colocar a casa em ordem. Pois os planos do Senhor era o plano que o inimigo não ia frustrar. E a fatura de Acabe e de Jezabel já estava chegando. O alto preço eles iam pagar depois, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, que assim como o Senhor chegou até o Elias, quis saber o que ocorre, o que está acontecendo, assim somos nós quando nos apresentamos a Ele, né? Ele quer nos ouvir, Ele quer que venhamos expor para Ele as dificuldades, o problema, para que Ele possa agir, Ele possa assumir o controle, né, da nossa dificuldade, das adversidades. Não faz isso não que vai estragar essa caneta minha. Pega lá outra coisa lá, colher lá. Então, ele, naquele momento, quando o Senhor tem esse diálogo com Ele, assim somos nós, filhos de Deus, né? Que é necessário dialogarmos, é necessário apresentar a Ele, fazer esse presente, tudo que está ocorrendo. Por quê? Porque Ele tem solução para tudo. Ele vai ajudar você, Ele vai te orientar, te instruir como deve fazer, como deve agir, e vai trazer segurança depois desse diálogo, depois que você entrega para Deus, né? Então, é claro que esse desafio que ocorreu, que chegou e você está enfrentando, você vai ser corajosa diante dessa adversidade, porque você tem Deus do seu lado, você tem a fé, tem a confiança, você sabe que Deus é com você. Você não pediu e ela não marcou a data nem a hora de aparecer com você. Então pegou você desprevenido. Mas se pegou, tem que enfrentar, porque o Senhor nos fez para enfrentar, não para correr. Temos que enfrentar como um bom soldado de Cristo, que não foge da batalha, mas que está pronto para a batalha. E o soldado de Cristo, que foi alistado, ele vai enfrentar. Ele vai enfrentar o exército como se fosse um só homem, né? Como o Senhor disse para Gideão, e ele vai tirar das mãos
medianeiro como se fosse um só homem, porque a força de Deus está em nós, a capacidade de vencer não está nas nossas forças, mas está no nosso Deus, que também dá estratégia aos seus filhos para vencer os adversários que nos opõem contra os propósitos de Deus. Para, Mel, vamos olhar o celular. Então, o Senhor nos chama para batalhar. O Senhor não nos chamou para correr da batalha. É verdade, quem tem que correr é o diabo. Quem tem que correr é os principados e potestades que têm agido, que têm trabalhado. Mas quando tudo inimigo de agir com as falácias, porque o único que quer te ver oprimida, perturbada, é o diabo. Porque ele sabe que você está no campo de batalha sendo treinada pelo Senhor. E se está sendo treinado, o inimigo muitas vezes quer extrair de você o pior. Quer perturbar. O objetivo do diabo é deestruturar os filhos de Deus. Porque é o único que não está feliz com o progresso, com o crescimento espiritual dos filhos de Deus. Agora, Paulo, como servo do Senhor, ele instruía os cristãos, né, os filhos de Deus, em relação à sua vida espiritual e manter aquela disciplina, manter-se na corrida, estar ali procurando se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, teria que sempre estar se preparando, se apresentando para Deus, sendo qualificado por Ele, exercitando no mundo espiritual, tá nessa corrida na vida espiritual, como ele menciona. Então ele ficava feliz quando via o progresso de alguns que estavam na fé, que estavam nessa corrida, que estavam andando com o Senhor. Ele queria o bem, ele queria o crescimento desses que estavam fazendo a obra de Deus. E aqueles também que não estavam fazendo, mas eram ouvintes da palavra ali, estavam instruindo para o crescimento espiritual. Então essa é a visão da pessoa que tem Deus, que quer que o reino de Deus cresça, que quer que todos unidos, né, venha estar conquistando, trabalhando para o reino. Então, esse olhar é o olhar de Deus, que não faz exceção de pessoa, que quer que todos estejam unidos ao Senhor, que fica feliz com o progresso, com o crescimento, amadurecimento. Porque o único que é invejoso é o diabo, né? Se você parar e pensar, que o único invejoso, que sempre gosta de criar situações, de inventar situações, e até mesmo tirar credibilidade, é o diabo, né? O diabo não quer que ninguém seja visto. Na verdade, quem tem que ser visto é o Senhor, né? Então, se o Senhor está aparecendo, o nome do Senhor está sendo glorificado, mas vai ter os seus instrumentos, qual ele vai usar. E muitas vezes pessoas, elas não estão preparadas para o crescimento do próximo, ver Jesus brilhando na vida do próximo. Com isso, vai haver uma revolução, vai haver os levantes do inimigo, porque o inimigo, né, Satanás, ele caiu, saiu do céu por rebelião. E com isso ele tenta agir também nos dias atuais. Então quem olha com o olhar de Deus, o Senhor, esses estão ligados nele. Esses está permanecendo no Senhor, mas quando a gente vê que não está, é porque está faltando a luz, a presença de Deus. A pessoa de Deus vai te olhar com bons olhos, vai querer o seu crescimento, o seu amadurecimento, e vão se alegrar com as suas conquistas, vão se alegrar por ver as bênçãos do Senhor te alcançar. Agora, aqueles que não estão unidos ao Senhor de fato e verdade, elas estão olhando com olhar de inveja, vão querer criticar, vão querer falar mal. E dessa forma, né, não tá com a sua boca dando louvor a Deus, é glória a Deus. A irmã é uma bênção, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Tem uns que também até falam por boca, mas no seu coração não é isso, só para dizer que está gostando aqui, está abençoando, mas Deus sabe se está abençoando de fato e verdade. Mas é Deus que está vendo o coração, né? Mas, para você ver que hoje a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o principal e potestade, o mal que já tem agido e dominado os corações. Então, aparentemente está vivos, mas espiritualmente estão mortos, porque tem compactuado com injustiça, com maldade.
né? E muitas vezes se esconde, né? Se esconde, não é vista, porque visivelmente a pessoa não enxerga o coração de ninguém. Mas ela, com o discernimento do Espírito, Deus mostra, Deus revela o que está além das aparências, Deus a mostra. Então, por isso que temos que estar ligados no Senhor. E quando o Senhor a mostra, é para estarmos orando para que a escuridão saia, para que a presença de Deus ilumine esse coração e volte para o caminho do Senhor, volte a candear, a ser bênção, a ser luz, né? Não vai também estar ali excluindo, amaldiçoando. Não, vai estar orando, quem faz a obra é Deus, né? Tem muitas vezes que quer ver a ruína, as pessoas querem ver a ruína do outro, quer amaldiçoar, mas Deus não está nisso. Deus não está na rebelião, Deus não está do lado de grupos de pessoas que trabalham com os propósitos de Deus, não. Que estão ali criando, armando o próprio fogo, armando o próprio terremoto, ajudando, né? Então, o Senhor não está nessa tempestade que é armada por pessoas, não está. Deus, Ele está no coração limpo, habitando nesse coração que Ele tem prazer, não no coração sujo. Então, tem que repreender o mal. Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu o vento forte, repreendeu o mar, se aquietou. E assim, com fé, vai suceder aquilo que foi determinado, aquilo que foi confessado, em nome de Jesus. É claro que Paulo, quando ele anunciava, ele pregava a palavra, ele motivava, encorajava, ele também já tinha passado por poucas e boas de perseguições, de aflições. Algumas tinham até vencido, mas alguma ainda estava batalhando para vencer, alguma ele estava ainda enfrentando, estava ali encorajando, porque o Espírito Santo ajudava, encorajou ele, estava vencendo a si mesmo, seus sentimentos. Então, o que ele vivenciou, o que estava vivendo, ele estava orientando, instruindo, abençoando, estava sendo a testemunha de Cristo. Então, muitas vezes hoje, enfrentando essa batalha, essa adversidade, a gente tem essa força de estar aqui, sendo a boca de Deus, instruindo, é porque a força de Deus está em nós. E que Ele tem também nos habilitado e está nos fazendo forte. Porque com a capacidade humana, com a força humana, a gente não vence. A gente está paralisado. E a gente só pode andar, prosseguir, se estivermos vinculados no amor, a palavra de Deus. E assim a gente vence. Mas ninguém, em sua capacidade humana, ela consegue vencer esses dias difíceis com a força do braço, não, mas com a força de Deus. Isso eu posso garantir, né? Mas o Senhor sempre se apresenta a esse coração que está frio, que está ali buscando a intervenção divina dele. E ele se apresentou porque alguém estava clamando, e quem clama tem resposta. Elias foi ao encontro do Senhor e ele teve a resposta, teve todas as orientações que precisou para colocar em prática e poder depois usufruir das maravilhas de Deus, usufruir do melhor de Deus que estava por vir sobre a vida dele. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para o meu e seu coração, usando o que nos foi conquistado por Jesus, essa autoridade, essa conquista maravilhosa. A gente tem essa autoridade, pois Ele nos concedeu para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo e não nos causará dano algum. Então você pode usar como filho de Deus, repreender o mal, e verás o poder de Deus entrar em ação no nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, mas daqui a pouco estou de volta com outra gravação. Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.